Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 118, versos 22 e 23. O principal verso, o verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania. Temos uma reflexão muito forte a partir desta constatação, inclusive escatológica, que este salmista fez. A pedra que foi rejeitada, essa se tornou a principal pedra. Que não aconteça com todos nós que estamos diante da Tua palavra nesse instante. Nós estamos nesta nave de templo, mas em suas casas estão pessoas que querem ser bem-sucedidas, que querem construir uma casa sobre a rocha, não querem construir casas sobre a areia. Então ajuda o Teu povo a ter uma vida consistente, uma vida que tenha a segurança da rocha eterna. Em nome de Jesus, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a distração, que todos possam crescer nesta ainda manhã do Teu santo dia, na graça e no conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Pedra rejeitada. Jesus, ele profeticamente é apresentado como a pedra que os construtores, que os edificadores rejeitaram. E ela veio a ser a pedra principal, a pedra angular. O que é uma pedra angular? Nas construções de pedra, se escolhe uma pedra e ela é considerada uma pedra preciosa. Naqueles momentos nos quais havia uma busca por consistentes construções, as construções eram feitas com pedra. Então, se achava uma pedra, se conseguisse achar essa pedra com um ângulo, que oferecesse um ângulo de 90 graus, exatamente de 90 graus, essa pedra seria a pedra angular, a pedra a partir da qual sairia, ou melhor, seria construída a casa, a habitação, o palácio, a partir dessa pedra. Jesus se apresenta como esta pedra. Jesus tem uma proposta, não só Ele mesmo de si, mas toda a divindade, o Pai e o próprio Espírito Santo, apresentam Jesus como a pedra angular, a pedra a partir da qual as coisas serão bem-sucedidas. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, essa pedra de esquina, essa pedra angular, ela aparece na história. E nós vamos ver hoje, aqueles que rejeitaram, amargaram e continuarão amargando e amargarão muito mais no lago de fogo e enxofre por terem recusado o início de suas vidas a partir dessa pedra. Então, a pedra
angular que os edificadores rejeitaram. E Jesus também se apresenta como a pedra, a rocha, sobre a qual as pessoas podem ter suas casas. Jesus se apresenta como pedra angular e como pedra, bloco de pedra, rocha. Quando ele diz a Pedro, tu és Petros, uma pedrinha, e sobre essa pedra, implicitamente, que sou eu, será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo Petros, pedrinha, que Pedro vai confirmar, vai mostrar isso de uma maneira coerente, dizendo que nós somos pedras no edifício de Cristo, mas a pedra principal é Jesus. A partir de Jesus existirão construções, das quais nós participaremos como pedrinhas, como Petros. Então, Pedro, ele entende, ele mostra que ele não é a pedrona ou a rocha sobre a qual está a igreja. Jesus diz, tu és Petros, pedrinha, e sobre essa pedra, que sou eu, implicitamente, edificarei a minha igreja. O termo que ele usa, como dissemos, é um bloco de pedra, como se fosse a Gibraltar, onde toda uma população vive em cima de uma rocha. Jesus é essa pedra, tanto para a construção das nossas vidas, como ele é a pedra angular, que dá início a todas as coisas boas. É a pedra de 90 graus, para que a partir dela construções bonitas, construções consistentes aconteçam. Por que rejeitar alguém insubstituível? Essa é a grande pergunta. Nós vamos ver que sempre essa menção de rejeição, existe uma rejeição. Salmo 118, 22, Mateus 21, 42, Marcos 12, versículo 10, Lucas 20, versículo 17, Atos 4, verso 1, 1 de Pedro 2, e versículo 7. Por que rejeitar? Quem é que sugere a rejeição? É o mesmo ou é a mesma que sugere que o casal coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E nós vamos mostrar isso, que quem rejeitou, amargou, estará amargando muito isso, na sequência, na história da humanidade. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o alto clero. Você vê, aqueles que estão acompanhando aí essas séries de Jesus, esses dias o meu filho colocou no meu celular uma sequência de momentos, é uma série sobre Jesus. E a importância de Jesus na história da humanidade é muito grande, mas em todos os momentos você vai ver que Jesus, ele não se interessa por se entender com o alto clero. Na realidade, existem algumas questões muito fortes, porque o alto clero, ele não busca o poder do Espírito Santo, que é o dunamis. Existem seis termos do grego, que se afunilam em poder na língua portuguesa. Dunamis, que é o mais mencionado, que é o poder do Espírito Santo, é o poder mencionado em Atos 1 e 8,
em Romanos 1,16, são as principais menções, né? Recebereis poder ao descer sobre vós, recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. E o Paulo, em Romanos 1,16, diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mas o alto clero ele não quer esse dunamis. Ele também não quer o poder que está mencionado em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser filho é exousia. Eles também não querem isso. Então, existem outros termos, como energeia, dinastai, escus, que é um poder próprio, exclusivo de Deus, que está revelado em Efésios 6:10, revestivos no Senhor e na força do seu poder. É um poder próprio e exclusivo de Deus, que Deus disponibiliza, Ele disponibiliza para os embaixadores em cadeias. Mas o alto clero quer um poder chamado kratos, que é o poder de governo, poder de liderança. Não querem receber como Davi recebeu. O Salmo 144 diz exatamente isso, que é Deus, que um kratos, de onde vem cracia, a partir de Deus, é um poder que pode ser uma ferramenta e não uma arma. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, em quem eu confio, e quem me submete o meu povo. Então, Deus entregando o kratos, esse poder, pode, quando ele entrega, esse poder é uma ferramenta. Mas quando as pessoas buscam de outras maneiras, esse poder é uma arma. E foi o que aconteceu nos tempos do ministério terreno do Senhor Jesus e durante muito tempo. O alto clero rejeitou por causa do kratos, por causa do poder de governo, poder de liderança. Ele rejeitou a pedra a partir de Jesus. Eles não olhavam que Jesus seria realmente o ponto de convergência da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles não quiseram entender, nem atender a esse programa, a essa dinâmica de Deus na história da humanidade. O alto clero rejeitou. E, lamentavelmente, em muitos lugares ainda, como aconteceu lá na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Ele está falando com o anjo da igreja, com o pastor da igreja de Laodiceia. Então, muitas vezes, o alto clero rejeita essa pedra e as pessoas não querem atribuir o sucesso de seus governos eclesiásticos à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O alto clero. A filosofia, queridos, Jesus ele é tão importante, como dissemos, que ele estabelece o antes de Cristo, o AC e o DC. Ele é tão importante. E no chamado período ético da filosofia,
quando os filósofos, os maiores pensadores da época, questionavam o que é verdade, porque um relativismo havia tomado conta da própria busca pela sabedoria, no próprio amor pela sabedoria, o que é filosofia. Nesse tempo eles se perguntavam o que é verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outro, como já dissemos. E é nesse tempo que Jesus aparece dizendo: eu sou a verdade. Então a filosofia rejeita Jesus. E isso vai ficar muito claro quando Paulo vai até a capital da filosofia, Atenas, e vê, dentre muitos, a gente vê, a ideia que a gente tem nas praças, que existem aqueles lugares, aqueles palcos, como se fossem lugares específicos para a menção de um determinado Deus, da mitologia, da filosofia. E tinha um lugar reservado lá, e Paulo vai falar sobre ele exatamente. Vocês o chamam de Deus desconhecido, mas esse é o verdadeiro Deus. Então, a própria filosofia, que sem Deus é nada, ela rejeitava. E Paulo chega lá e diz: varões atenienses, eis que os vejo, eu noto, eu tenho um discernimento, eu percebo em vocês apenas e tão somente superstição. Eis que os vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Porque Jesus não é um ser para despertar superstição. Jesus é fé. Desperta em todos nós a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a própria filosofia, que é a busca na relação causa e efeito, não entendeu Jesus como causa, como causa de tudo no planeta Terra. Ele é a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra de esquina. A partir de Jesus, todas as coisas, inclusive dentro da própria filosofia, a questão da ética, que é a noção do certo e do errado, a ciência da moral. A partir de Jesus, todas as coisas são definidas. Então, a verdade é Ele, e a partir dele tudo fica definido. E Paulo menciona isso lá de uma maneira muito objetiva. Falou: de um só foi feito toda a humanidade. Nós somos geração dele. Ele é causa, ele não é efeito. O que vocês apresentam aí são efeitos da imaginação humana. Ele é o Deus que fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E não o Deus que foi feito pelo homem. E fez o homem um Deus à sua imagem conforme a sua semelhança. A própria filosofia rejeitou. Os sábios, a busca pela sabedoria, rejeitou Jesus. E aí Paulo vai dizer o seguinte: onde está o sábio? Aonde está o inquiridor? Jesus confundiu os sábios, os dois tipos de sabedoria que existia. A sabedoria poética, como é o caso que foi mencionado lá, inclusive, por Paulo lá no Areópago, de Cleantes. Somos geração sua, nós existimos a partir dele.
essa sabedoria, ele fala assim, onde está o sábio? É esse tipo de sabedoria. Onde está o inquiridor? Que é o tipo de sabedoria da própria vida judaica, dos hebreus. A sabedoria lá dos escribas, que o próprio Jesus chamou de hipócritas. Jesus chama uns caras que estudavam 40 anos, cujo TCC, o trabalho de conclusão de curso deles, era decorar, era recitar toda a Torá, os 5 livros do Pentateuco. E Jesus os chama de hipócritas. Por quê? Porque eles rejeitam, eles não querem entender que tudo mostra que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a pedra fundamental, que Cristo é a rocha aonde o construtor sábio faz a sua casa, e que a areia é realmente a base de construções de pessoas que procuram até sabedoria de uma maneira sem ter condições. Vêm as tempestades, vêm as chuvas e a casa cai. Jesus fala sobre 2 tipos de construtores, inclusive na própria filosofia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meu querido, minha querida, não respeite nenhuma filosofia que não comece com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pedra rejeitada, inclusive pelos seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, pedra rejeitada, inclusive pelos seus do próprio sangue. Lógico que iria se cumprir uma profecia de que o profeta não tem honra na sua própria pátria. E Jesus, ele é mal recebido, e ele faz uma afirmação assim, que é muito forte para nós, que recebemos muito. Ele diz que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Tiro era um tipo do inferno, uma cidade litorânea, de muita prostituição, era um tipo do inferno. Então, muitas vezes, nas profecias de Isaías, de Ezequiel, o inimigo é apresentado como o rei de Tiro, como o príncipe de Tiro. Então, por quê? Porque Tiro era um tipo do inferno. Mas Jesus disse que haverá menos rigor para Tiro do que para as cidades onde ele operou o maior número de milagres. Por quê? Porque houve rejeição. Em Cafarnaum, ele diz até sobre Jerusalém, aonde que ele é rejeitado. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos, e tu não o quiseste. Pedra rejeitada. E agora, querido, eu quero ver, aí você pode, até esse exato momento, dizer, nossa, o alto clero rejeitou, a filosofia rejeitou, os consanguíneos e os judeus rejeitaram o Senhor. E agora, e você? Como é que você tem tido assim? Como é que tem sido a sua relação com Jesus?
Você entende muito bem quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Você entende muito bem quando, ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade? Buscai primeiro o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É Jesus. Ele é o imperador, ele é o monarca. O seu estilo de vida mostra o quê? Jesus como prioridade máxima ou Jesus como um mero detalhe? Do tipo, assim, eu não misturo as coisas. Igreja é igreja, trabalho é trabalho, sociedade é sociedade, família é família. Olha só, porque existe um tipo de rejeição velada. Nós vamos mostrar isso agora. Por favor, Diácono Newton, mostrando aí. Olha só, você vai ver aí 2 tipos de construção. Então você vê aí um edificador, um construtor, que faz da sua vida uma vida assim, na qual Jesus é um pedaço, um gráfico aí de pizza, aí, né? Você coloca, eu dou um pedacinho para Jesus. Jesus, assim, eu tenho minha devoção, de vez em quando, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que tenho meus rituais, mas não vamos misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aparentemente até organizado. Mas aí é que o Espírito Santo vai chegar para você hoje e vai te dizer: você é um edificador que até hoje, até agora, mesmo dando uma fatia, mesmo dando uma parte da sua vida para Jesus, você é um dos edificadores que rejeitou a principal pedra. Porque a pedra, ela é a inicial. A pedra angular, ela começa, é a partir dela que existe a construção. As outras são colocadas a partir dela. Ela na esquina, com seus 90 graus. E a partir dela, a construção acontece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem, deixando tudo, me seguir, terá nessa vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Então, Jesus, ele tem uma proposta para você, principalmente você que tentou ser assim, até bem organizadinho, né? Jesus é uma parte da minha vida. Ele não aceita ser coadjuvante. Jesus quer ser protagonista na sua vida. Ele quer ser causa na sua vida. Olha a proposta dele. Jesus no centro da sua vida. E a partir de Jesus, você pode ter família, você pode ter lazer, pode ter entretenimento, estudo, pode até ter dinheiro, porque com Jesus no centro da sua vida, o dinheiro vai ser servo e não vai ser senhor. Nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. A partir de Jesus, Jesus no centro da nossa vida, nos dá as condições totais de termos uma vida completa, uma vida plena. Eu não vim para
rejeitar os prazeres da sua vida, não. Os verdadeiros prazeres. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a pedra rejeitada é o caminho para uma construção sólida. O construtor rejeita e faz a sua casa sobre a areia. Essa construção, ainda que é aparentemente bonita, organizada, onde Jesus é um mero detalhe, essa é a construção do edificador tolo, que fez a sua casa sobre a areia, e vieram os ventos, vieram as tempestades e a casa caiu, porque não tinha alicerce, não tinha fundamento. Agora, o construtor, o edificador sábio, construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, sopraram as tempestades, e aquela casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Qual é o seu caso, querido? Ainda dá para inverter, ainda dá para ganhar esse jogo, viu, querido? Ainda dá para ganhar esse jogo ainda, querida. Ainda dá para mostrar ao mundo espiritual de que Jesus Cristo é rei na sua vida, é o principal. Dá para mostrar que Ele é a pedra angular, que Ele é a rocha sobre a qual está a sua vida. Mas precisa de atitude. É uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento.